Olá, olá, boa noite. Ai, que legal ver tanta gente aqui. Renata, Franciane, Natasha, sejam bem-vindas. A gente está aqui alinhando. Vocês estão conseguindo me ouvir? Para quem ainda não é familiarizada com o Zoom, vocês podem escrever aqui embaixo, tem o bate-papo. E aí vocês podem digitar ali para que eu possa ver se vocês estão presentes por aqui. E eu vou desativar o som de vocês, o áudio. Vocês estão conseguindo me ouvir? Olá, olá. Boa noite. Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Se vocês estiverem conseguindo, me mandem um ok aqui no bate-papo. Ok, ótimo. Bom, hoje é uma noite de lua nova, muito quente por aqui. Para quem está aqui em Vitória, deve estar passando pelo mesmo calor que eu. Estou suando aqui. E geralmente, nessa época de verão, é a época que a gente tende a acumular toxinas, em que a gente tende a acumular o Pitta. Para quem conhece um pouco de Ayurveda, sabe que Pitta é um dosha que está relacionado ao metabolismo. Por isso, devido a toda essa questão, que eu decidi fazer uma detox para começar o ano e para aproveitar que o metabolismo comece a funcionar 100% e sem inflamação, sem retenção de toxinas. Eu aproveitei para fazer, porque tiveram muitas dúvidas, muitas questões, um monte de gente começou a fazer junto, enquanto eu estava postando no Instagram, eu decidi fazer esse webinário. Então, eu vou responder algumas questões que vocês me mandaram no Instagram. Vou responder também algumas questões que eu recebi por e-mail. Eu desde já agradeço a todo mundo que respondeu o questionário com seu nível de intoxicação. Eu dei uma olhada neles, eu vi o quanto mais ou menos vocês estão intoxicadas. Então, fiquem até o final, que eu vou compartilhar tudo sobre o que é toxinas e por que muitas vezes a gente está fazendo uma alimentação que pode ser restritiva, que a gente já tentou tirar de tudo e mesmo assim não consegue perder peso, por que a nossa imunidade ela fica baixa, por que nosso humor, a gente começa a ter falta de clareza mental, ansiedade, dores de cabeça, e como começar com pequenos passos a reverter isso, mesmo que você não esteja pronta para fazer uma desintoxicação, como é que eu fiz, que eu vou contar um pouquinho mais para vocês. Tá tudo bem aí até agora? Nossa, que calor! Com essas luzes. Ok. Tem um monte de gente chegando, bem-vindas, bem-vindas. Júlia, ótimo, muito legal estar aqui com vocês nessa noite de hoje. Bom, agora que a gente já tem 20 pessoas aqui na sala, antes de começar a compartilhar um pouco mais sobre a minha história e por que desintoxicação é tão importante para mim, para a gente fazer essa transferência do dia a dia, da correria do dia, para realmente começar a aprender e absorver tudo que esse encontro pode nos oferecer, eu convido vocês a sentarem numa postura confortável e fecharem os olhos durante alguns minutos, se conectarem com a respiração, tomar uma inspiração bem profunda e expirar,
prestar atenção nos batimentos cardíacos. E mais uma vez, inspira. E eu convido você a fazer uma intenção do porquê que você está participando, porquê que você está investindo o seu tempo nessa segunda-feira de hoje, neste encontro, nessa aula. O que você quer obter através dessa aula? Qual que é o seu objetivo? Mantenha sua respiração profunda. E quando você tiver terminado, você pode espreguiçar, levantar os braços lá para o alto, alonga o pescoço de um lado para o outro. E lentamente abre os olhos. E pode voltar ao nosso momento presente. Com toda a atenção. Para a gente compartilhar, então, sobre desintoxicação. Bom, eu gosto de começar falando sempre um pouco sobre a minha história, porque desintoxicação foi uma parte muito importante para eu chegar até aqui onde eu tô hoje. Eu sempre fui uma criança que tinha uma imunidade baixa, eu estava sempre doente. Então, pelo menos com uns 4 ciclos de antibiótico por ano, por conta de dores de garganta, eu tinha rinite, sinusites. Quem acompanha comigo sabe, eu compartilho essa história sempre. Então, ao longo de muitos e muitos anos, até a adolescência, os médicos sempre me falaram que essa questão ia melhorar. E, na verdade, isso nunca aconteceu. Eu cresci, entrei na faculdade e minha imunidade continuou cada vez pior. Depois de continuar tendo esses ciclos de dores de garganta que precisavam sempre de antibiótico, eu tinha rinite constantemente, precisava tomar remédios anti-histamínicos e descongestionantes nasais todos os dias, e mesmo assim eu continuava a sentir muitos sintomas que atrapalhavam que eu tivesse clareza mental e com que eu tivesse, enfim, disposição para levar o meu dia mesmo, porque eu ficava muito sonolenta devido aos medicamentos, ao efeito colateral desses medicamentos. E, além disso, toda essa época, especialmente em janeiro, eu acabava tendo uma diarreia no final do ano, porque acumulava muito uso desses medicamentos e o meu corpo precisava colocar isso para fora. Então era muito chato no verão, sempre que eu voltava de férias, passar por essa situação de dias passando por diarreia. Ao longo do tempo, também quando eu já estava em torno de uns 22, 23 anos, eu comecei a apresentar algumas lesões de pele, que são chamadas de dermatite atópica, que começaram a precisar de uso de corticoides também diariamente. Esse uso de corticoide foi deixando a minha pele manchada, cada vez mais fina, e quando eu vi, já estava usando milhares de medicamentos juntos. Eu fiz um teste, né, um exame de rotina, enquanto eu estava, isso também era na metade do período em que eu estava na faculdade, eu já estava com colesterol elevado e tinha sintomas de ansiedade que atrapalhavam também bastante o desenvolvimento das minhas tarefas diárias. Junto com isso, tinha uma alimentação que estava longe de ser saudável. Na época eu até achava que não estava tão ruim assim, mas basicamente o meu café da manhã era um copo de leite com Nescau e uma Coca Zero de lanche.
e sempre tinha um chocolate depois do almoço, enfim. Era baseado em bastante açúcar, bastante refrigerante, com consumo de álcool durante o fim de semana. Então, por que eu estou contando todos esses pontos da minha história? Porque na época eu não tinha consciência de que tudo isso eram toxinas que estavam sobrecarregando o meu organismo, que estavam fazendo com que o meu corpo interpretasse esses sinais e ocasionasse uma inflamação para que eu pudesse mudar, porque aquilo não estava funcionando para mim. Então, eu estava já, né, cansada de tanto usar medicamentos, que eu já estava praticando yoga. Foi yoga, para quem me acompanha, eu sempre compartilho nas redes sociais como yoga foi um divisor de águas para mim. Foi através da prática de yoga que eu comecei a ter mais atenção para o meu corpo. Eu senti que logo antes de começar eu precisava fazer alguma coisa para mudar a minha vida, assim, que eu não podia continuar com os mesmos hábitos e com a mesma alimentação. E aí, então, o que eu fiz foi buscar alternativas. Então, a yoga foi uma dessas alternativas, e através da yoga eu conheci a Ayurveda e a alimentação consciente. Então, eu fiz um curso de alimentação consciente em que a gente começava a tomar o suco verde todos os dias pela manhã. E essa foi a única mudança que eu fiz, basicamente. Eu substituí o meu suco verde da manhã pelo meu copo de leite, né? Na verdade, meu copo de leite com Nescau pelo suco verde. E através disso, todo o meu paladar, todo o meu corpo começou a mudar, porque eu não sentia mais tanta vontade de comer açúcar, o meu intestino estava funcionando muito melhor, eu ia ao banheiro com mais frequência, os fezes estavam com um aspecto muito melhor. Junto com isso, os meus níveis de energia melhoraram, a minha pele também melhorou. E cada vez mais eu fui vendo que quanto mais eu colocava os nutrientes adequados para o meu corpo, melhor ele respondia. E na medicina convencional, na faculdade, o que eu aprendi foi simplesmente manter o desequilíbrio do corpo. Não é? A gente, infelizmente, aprende a tratar doenças crônicas de forma a manter a pessoa doente. E na medicina alternativa, né, na saúde integrativa, que é a minha especialidade, a gente busca reverter a causa desses desequilíbrios. E aí, uma das principais causas desses desequilíbrios que levam às doenças crônicas é exatamente um grau de intoxicação. Quanto mais intoxicadas as pessoas estão, maior é o nível de inflamação ou também de acidez do pH sanguíneo. Então, o que a gente quer para manter uma saúde plena e o equilíbrio entre a mente e o corpo é sempre estar dando suporte a eles para que eles possam se manter livres de toxinas. Mas aí todo mundo vai perguntar: como assim a gente vai se manter livre de toxinas, sendo que até no e-book que você colocou, você colocou dizendo que a gente vive num mundo que é tóxico. Exatamente. Vivemos em um mundo que é tóxico e o nosso corpo ele tem capacidades inatas de desintoxicação. O que a gente precisa fazer é oferecer os nutrientes adequados para que ele possa desintoxicar. Dependendo da genética de cada pessoa e dos hábitos e do estilo de vida de cada uma, a capacidade de eliminar essas toxinas vai ser maior ou menor. Então, o que a gente quer é potencializar essas capacidades inatas de cada pessoa de estar desintoxicando desse mundo em que a gente tem contato o tempo todo, seja com pesticidas, né, os químicos derivados de petróleo, como as dioxinas, alimentos que são
industrializados, como monoglutamato de sódio, o açúcar, e principalmente a gente tem que desintoxicar a nossa mente e as nossas emoções, porque segundo a medicina ayurvédica, a medicina chinesa, os nossos pensamentos eles são uma frequência energética que também vai passar um código, uma mensagem para o nosso organismo e vão estar associados a uma resposta de um órgão. Então, por exemplo, emoções associadas à raiva, frustração, estão relacionadas a desequilíbrios do fígado. Então, são processadas pelo fígado. Emoções de tristeza estão relacionadas ao pulmão. Emoções relacionadas a perda, dificuldade em deixar as coisas irem, estão relacionadas ao intestino. E muitas vezes as pessoas podem estar com uma alimentação que é orgânica, que é low carb ou que é vegana, que é super saudável, e mesmo assim a saúde não está plena, né? Ela ainda apresenta uma imunidade que pode estar baixa, ou enfim, desequilíbrios hormonais, porque não tem como a gente separar a mente do corpo. Eles são sempre um sistema que está funcionando em sincronia. Então, aqui hoje a gente vai compartilhar algumas dicas sobre como desintoxicar o corpo através dos alimentos e como os alimentos funcionam como medicina. Eu vou falar sobre alguns fitonutrientes que potencializam esses mecanismos naturais do corpo que acontecem no fígado de desintoxicação e quais alimentos você pode começar a introduzir no seu dia a dia para dar suporte, para se sentir cada vez melhor. E eu também vou compartilhar 2 ferramentas para você poder controlar as suas emoções, que é a respiração. Essa respiração é super eficaz e eu compartilho com todos os meus pacientes e ela é assim transformadora. Então fica até o final que eu vou falar no final sobre ela. E a outra técnica que são as páginas matinais. Elas estão todas no e-book que está lá para quem ainda não baixou, não deu uma olhada. Depois vocês também podem conferir por lá. Então, vamos começar falando, eu já expliquei um pouco sobre as toxinas, né, que a gente tem contato, esse mundo tóxico em que vivemos. Eu vou fazer mais um resumo, um apanhado sobre quais são as principais toxinas a que a gente tem contato, que a gente pode evitar no dia a dia de forma simples, tanto nos alimentos quanto no nosso estilo de vida, na casa, no banheiro, né, nos nossos cosméticos. E vou compartilhar também sobre como o estresse pode afetar o nosso processo de desintoxicação. Tudo bem até aqui, gente? Está dando para acompanhar. A gente já tem 26 pessoas acompanhando, então quero que vocês participem, vão anotando, façam suas perguntas. Eu vou falar, mas depois vocês também vão poder participar. E a ideia é que seja um bate-papo também, não que eu fique aqui falando sozinha, ok? Se vocês não sabem ainda como compartilhar, eu sei que Zoom é uma ferramenta nova para muitas pessoas. Aqui embaixo da tela onde aparece o vídeo, tem um balãozinho onde está escrito bate-papo. Então você clica ali, que aí você vai poder digitar e você pode escolher se você quer mandar essa mensagem para todos ou só para mim. E aí você escolhe o meu nome, que aí a gente vai ter pessoas que estão lendo também as perguntas, que vão me ajudar, e aí eu posso compartilhar e explicar para todo mundo. Então, eu falei sobre algumas fontes de toxinas que vêm através dos alimentos. São chamados de POPs, que são poluentes que perduram, né, organopoluentes, então eles ficam na natureza durante muito tempo, eles resistem à degradação, e dentre eles são as dioxinas. Dioxinas são derivados químicos que são comprovadamente cancerígenos. E aí, qual que é a principal fonte desses químicos? A alimentação. 90% dessas toxinas são da alimentação e estão presentes em carnes,
Então, desde carne de boi, de frango, leite derivado, peixe e frutos do mar. Então, quando a gente reduz o consumo desses alimentos, a gente já reduz muito a exposição a esse tipo de toxina, que é a dioxina, que é esse composto químico. A gente também tem nesses alimentos, que são os derivados, né, de origem animal, uma alta concentração de antibióticos e também de hormônios, principalmente hormônios derivados do estrogênio. Então, a nossa comida, quando ela está contaminada, ela faz com que a carga de toxinas no nosso corpo seja ainda maior. Quanto maior no topo da cadeia alimentar, maior o acúmulo de toxinas, certo? Então, esses animais, por comerem alimentos que estão contaminados e receberem todos esses tipos de tratamentos, eles acabam concentrando muito mais esses produtos. E as mulheres, por já serem naturalmente produtoras maiores de estrogênio, né, ao longo da nossa vida, a gente tem ainda mais sensibilidade a esses derivados, principalmente de estrogênio, que vem pelos produtos de origem animal. A gente também tem os compostos que são artificiais. Então, adoçantes artificiais, que são recomendados ainda por muitas pessoas e que na mídia ainda tem gente que fala que são saudáveis, né? Então, por exemplo, a sucralose, o acesulfame, o ciclamato, todos esses alimentos, né, que são feitos em laboratórios, eles funcionam como toxinas no nosso organismo. O nosso corpo ele só consegue metabolizar e eliminar aquilo que é natural. Quando esses compostos não são naturais, não vêm da natureza, o corpo ele precisa colocar algo que seja dele para ser reconhecido como seu e então colocar para fora. Se o nosso sistema de desintoxicação ele não está funcionando ou ele já está sobrecarregado por N fatores, seja por um estilo de vida estressante, seja por uma alimentação inadequada, seja por uma mutação genética em que você metaboliza menos do que as outras pessoas, o corpo não vai conseguir colocar esses compostos tóxicos para fora e aí o que ele faz é armazenar. Sempre isso é muito importante, gente. Essa é a chave para a gente entender por que a gente não consegue emagrecer, às vezes, mesmo sem estar comendo praticamente. A questão é, sempre que nós temos toxinas no nosso organismo, ele vai produzir gordura. Porque as toxinas, elas são lipofílicas, ou seja, elas têm uma afinidade por gorduras. Então, quando esses compostos químicos não conseguem ser eliminados, o corpo sabiamente produz gordura para que ele armazene isso em um lugar que não são os principais órgãos que ele tem, como o pâncreas, o fígado, o coração, enfim. Quando esse acúmulo de gordura já começou a passar para os órgãos, aí a gente já tem um problema que é mais grave. Então, geralmente, naquele questionário, para quem respondeu, para você saber qual que é o seu nível de intoxicação, quanto maior for a pontuação, mais chance tem de que esse nível de toxinas esteja já transbordando para órgãos principais. Então, é um momento indicado a você começar a fazer mudanças alimentares, incluir alimentos mais naturais, repensar os hábitos, repensar as crenças e os pensamentos que estão por trás desses hábitos também. Então, a gente conversou já sobre algumas toxinas, que são os pesticidas, os agrotóxicos, né, as dioxinas, que vêm junto com esses químicos, com esses poluentes, os adoçantes artificiais também, o monoglutamato de sódio, que é um composto
que é altamente tóxico e que ele está presente principalmente no shoyu e em alimentos que são congelados e industrializados. Então, por exemplo, aquele pozinho de tempero de macarrão que é instantâneo, esses temperos prontos, geralmente eles contêm o monoglutamato de sódio, que é um realçador de sabor e que age como uma excitotoxina, ou seja, ele vai inibir a ativação de moléculas que a gente chama de GABA, que são neurotransmissores no cérebro e fazem com que a gente fique muito mais ativo. Então, está associado a desequilíbrios, ele funciona como um disruptor hormonal e de neurotransmissores, podendo estar associado ao ocasionamento de autismo, transtorno bipolar, depressão, ansiedade, enfim, todas esses distúrbios mentais, além do que ele ocasiona no intestino. Além disso, a gente tem alguns outros alimentos, né? Como eu falei previamente, os alimentos que são industrializados, o açúcar, as farinhas brancas, o glúten. Por que que esses alimentos eles são tóxicos? Porque eles são principalmente acidificantes. E tudo que é acidificante vai entrar no nosso organismo e vai exigir que o corpo faça um equilíbrio. Então, ele gasta energia para manter o pH natural, onde as reações realmente funcionam, que é uma tendência mais alcalina. Junto com isso, esses alimentos tóxicos, eles podem ocasionar uma inflamação na mucosa intestinal. Imagina que o nosso intestino, ele tem uma área de superfície que é do tamanho de uma quadra de tênis. Então, é muito espaço para poder ter inflamação e acumular toxinas. A gente já sabe que o intestino ele funciona como uma segunda pele. Como assim uma segunda pele? Essa pele que eu tenho aqui separa quem eu sou do meio externo, né? E a pele do meu intestino, porque se a gente pensar o intestino, ele é um vácuo, ele é um buraco no meio do nosso corpo, que recebe o meio externo através dos alimentos. Todos os dias, em média, uma pessoa ingere 1 tonelada de alimentos por ano. Então, esse intestino, ele funciona como uma interface sobre as informações que a gente está colocando do meio externo para o meio interno. Quando esses alimentos vêm com essas informações de inflamação, a mucosa intestinal começa a inflamar e é aí que a gente começa a desenvolver, por exemplo, sensibilidades alimentares ou muitas vezes distúrbios gastrointestinais, como gastrite, síndrome do intestino irritável, constipação. Qualquer um desses distúrbios gastrointestinais indica que tem um acúmulo de toxinas acontecendo, principalmente quem apresenta constipação, porque não está eliminando aqueles metabólitos que passaram pelo processo de transformação do corpo, então acaba retendo ainda mais essa carga tóxica. Então, por isso que a desintoxicação ela é tão importante no tratamento e na recuperação da saúde a longo prazo, para que a gente possa recuperar a energia. Porque a gente precisa que o intestino ele esteja limpo e funcionando de maneira adequada para absorver os alimentos que são informação e energia empacotados pela natureza. Eu sempre falo, alimentos são informação e energia, porque cada alimento tem um código genético que vai interagir com o nosso próprio código genético. Então a gente pode escolher a cada garfada, a cada refeição, qual o tipo de informação a gente está dando do meio externo para o nosso corpo. Então, a gente pode escolher estar dando informação de um lugar que é escuro, fechado,
todo industrializado e frio e distante da natureza. E aí a gente come, né, produtos que vêm em pacotes, que ficam na prateleira durante meses e meses. Ou a gente pode escolher dar informação para o nosso corpo de que nós estamos vivendo num lugar extremamente agradável e natural, através de alimentos que são frescos, orgânicos, sazonais, que são da época. Quanto mais conectados à natureza e aos ritmos que ela apresenta, melhor vai ser o nosso estado de saúde, porque nós somos a natureza, nós somos feitos dos mesmos elementos que a natureza. É isso que a Ayurveda fala, e há 5.000 anos atrás, e que a física quântica está falando também atualmente. Tudo é energia, e essa energia, de acordo com o nível de vibração, forma os elementos, os 5 elementos, que formam a natureza e formam todas as outras coisas. Se você se interessa por física quântica e quer saber mais também sobre como ela pode te ajudar, na próxima semana a gente vai dar continuidade a essa masterclass, esse webinário, e eu vou estar com uma convidada especial, que é a Ellen Dalla, e ela é uma hipnoterapeuta e ela trabalha com saúde quântica, e a gente vai estar se aprofundando ainda mais nas questões sobre como desintoxicar mente e emoções. Hoje a gente vai começar principalmente nessa questão do corpo, e na semana que vem a gente dá continuidade na parte da mente. Ok? Então, a gente vai continuar falando sobre os alimentos. Eu falei até agora, então, sobre as toxinas que a gente encontra na forma de alimentação. É importante a gente saber que tem toxinas também envolvidas nos produtos que a gente usa na pele. A pele é um órgão, um dos maiores órgãos que a gente tem, e tudo que a gente coloca na pele é absorvido e vai para a corrente sanguínea. Então é muito importante ter consciência de quais são os produtos que a gente está colocando na nossa pele. Todos aqueles que têm derivados de petróleo, formol, parabenos, corantes, existem produtos que podem conter glúten, tudo isso é inflamatório. E se você tem um mecanismo, por exemplo, como eu compartilhei um pouco da minha história sobre como eu estava intoxicada. E aí, quando eu comecei a colocar o suco verde, todos esses sintomas eles foram embora. Por quê? Porque com o suco verde eu ofereci os nutrientes que o meu corpo precisava para colocar essas toxinas para fora de forma natural. E aí ele parou de ficar me dando sinais de que eu precisava mudar aquilo que eu estava fazendo. Eu usava muito perfume naquela época. Toda semana eu ia fazer a unha e usava esmalte, base, secante de esmalte, e enfim, um monte de coisa. Naquela época eu não pintava com muita frequência o cabelo, mas uma vez por ano, pelo menos, eu descoloria algumas mechas no meu cabelo. Então, são muitas as formas que principalmente as mulheres têm de se intoxicar através da pele. Tem um grupo britânico que chama Environmental Working Group, que eles têm feito um trabalho de investigar e explorar como essas toxinas que a gente tem tido contato atualmente na sociedade moderna estão afetando a humanidade. E estima-se que, em média, uma mulher coloca em torno de 223 tipos diferentes de compostos químicos diariamente. Isso com o consumo de cosméticos básicos, que são desde o shampoo, condicionador, pasta de dente, desodorante, hidratante, as maquiagens, o perfume, um protetor solar e por aí vai. Então, principalmente maquiagens,
que não tem uma regulamentação da lista de ingredientes que precisam ter ou da validade que os produtos têm, elas também podem estar contaminadas com metais pesados, como os desodorantes. A maior parte dos desodorantes que a gente tem disponíveis no mercado convencional são altamente ricos em alumínio. E a gente coloca esse desodorante direto na pele, na axila, que é uma pele extremamente absortiva e sensível. E está diretamente conectada com o sistema linfático que passa pelas mamas. Então, a gente tem tido um grande aumento, né, nos níveis de câncer de mama atualmente. E eu acredito, e a gente já tem vários estudos que comprovam que o acúmulo de toxinas e de metais pesados está associado porque pode ser cancerígeno. Então, dá uma olhada nos seus produtos de beleza, nos seus cosméticos. É uma boa forma de começar a desintoxicar esse ano. Escolher produtos que são naturais, que são artesanais, que são feitos à base de linhas orgânicas. Tudo isso vai mandar informações para o seu corpo de que está tudo bem no meio externo em que você está vivendo. Além dos cosméticos, a gente também pode se intoxicar pelos produtos de limpeza da casa. Por exemplo, detergentes, limpa-vidros, que são produtos que têm cloro ativo. Tudo isso, dependendo do grau de contato que a gente tem, por exemplo, uma casa que tem crianças que estão engatinhando no chão. Tem que ter muito cuidado com o tipo de produto que está limpando, porque aquela criança ela vai estar caminhando, vai estar colocando a mão, ela vai estar colocando a pele dela ali e está absorvendo aqueles compostos químicos que foram passados no chão. E criança, como vocês sabem, né, geralmente elas são gordinhas, elas têm uma boa quantidade de tecido gorduroso. Então, elas conseguem armazenar bastante toxinas. E aí carregar isso ao longo da vida. E não é isso que a gente quer. Crianças e mulheres são mais vulneráveis à intoxicação de diversas formas. Então, eu falei sobre fontes de toxinas alimentares, falei sobre fontes de toxinas pela pele, pelos cosméticos. Eu falei sobre fontes de toxinas que a gente pode ter através dos produtos de limpeza e mais uma fonte que a gente pode falar que seria de toxina, mas que, na verdade, são fatores que interrompem esse processo natural de desintoxicação do corpo, são os medicamentos alopáticos. Muitas medicações têm, como não são naturais, elas precisam passar pelo metabolismo hepático, metabolismo do fígado. E para isso consomem nutrientes do nosso corpo. Então, medicamentos como pílulas anticoncepcionais, inibidores da bomba de prótons, né? Esses zóis da vida, os antiácidos da vida, prazóis da vida, eles acabam consumindo a reserva de vitamina B12 e atrapalhando uma parte desse processo de desintoxicação que chama de metilação no fígado. Então, muitos desses medicamentos reduzem a atividade hepática e fazem com que a gente aumente o acúmulo de toxinas. Por exemplo, uma coisa que a gente jamais deve fazer, exatamente pelo grau de influência que esse medicamento tem, e que muitas pessoas fazem, é depois de consumir álcool, a pessoa está de ressaca, então o álcool é uma toxina que vai ser metabolizada pelo fígado, então aí exatamente é por isso que a gente tem sintomas de ressaca, como dor de cabeça, muitas vezes enjoo, mal-estar, desequilíbrios intestinais. A pessoa vai e toma um paracetamol, que é para reduzir a dor de cabeça. Isso a gente está se intoxicando 10 vezes mais, porque o paracetamol é uma droga que reduz o processo de metilação.
Então, o fígado, ele já está comprometido por estar metabolizando o álcool, e aí depois tem esse medicamento que reduz ainda mais a capacidade de desintoxicação. Então, eu usei esse exemplo só para vocês saberem como cada escolha que a gente faz, cada elemento que colocamos para dentro do nosso corpo vai interagir e ter um efeito positivo ou negativo na nossa saúde como um todo. Bom, eu estou com uma pergunta aqui, já estou recebendo algumas perguntas, vocês podem mandar. Eu adoro responder perguntas, porque eu sei que vocês estão acompanhando a aula. E agora eu vou começar a compartilhar, já que eu já falei sobre as toxinas, sobre os alimentos e como esses alimentos funcionam para modular essa atividade natural que o nosso corpo tem de desintoxicação. Para começar, eu já disse que muitas das toxinas vêm através de alimentos que são de origem animal. Então, para a gente poder reduzir a nossa exposição tóxica, a gente aumenta o consumo de alimentos que são baseados em plantas, ou seja, tudo aquilo que vem da terra e, de preferência, que sejam orgânicos. Se não der para ser tudo orgânico, que a maior parte, ou que aqueles que sejam os mais contaminados, sejam orgânicos. A gente tem, pelo consumo de alimentos que são baseados em plantas, uma alta ingestão de fibras. E as fibras já são comprovadamente, tem estudos que mostram que quando a gente consome maior quantidade de fibras, a gente limpa dessas toxinas, porque elas são quelantes, ou seja, elas se ligam às toxinas que podem estar no intestino e colocam e levam elas para fora. Além disso, elas alimentam as bactérias. A gente tem, em média, 10 bactérias para cada célula do nosso corpo. É 1,5 kg de bactéria só no nosso intestino. E elas também têm uma função de produzir elementos desintoxicantes. Então, quando a gente está se alimentando à base de plantas, esses alimentos alimentam as bactérias que vão ajudar nesse processo de desintoxicação. Tem um estudo que mostra que depois de uma dieta de 3 dias de desintoxicação à base de sucos, a microbioma, ou seja, essa população de bactérias, já foi transformada. Então, isso é algo que acontece. Para quem já fez aqui esse teste, seja no acompanhamento comigo ou não, deve ter percebido que quando a gente para de comer carne, nos próximos dias, o intestino muda, o aspecto das fezes muda, o odor muda. Às vezes pode ser que a gente tenha mais gases quando começa a comer alimentos que são mais ricos em fibras. É porque essas bactérias que estão ali, elas estavam acostumadas a digerir outros tipos de alimentos. Então, até ocorrer essa transição, como esse estudo demonstrou, são pelo menos 3 dias. Então, a gente quer uma alimentação que contenha bastante fibras, ou seja, que seja a base de verduras e frutas, grãos como feijões, leguminosas. Outros alimentos que eu considero como celebridades, que a gente deve incluir no nosso dia a dia, são os alimentos crucíferos. Então, crucíferos é uma família de alimentos que inclui a couve, o brócolis, a couve-flor, a rúcula, o agrião. E eles contêm fitonutrientes que são muito especiais. São os isotilcianatos e os sulforafanos. Lembra como eu falei que o paracetamol ele reduz a atividade metabólica desintoxicante do fígado? Então, esses alimentos da família das crucíferas, eles fazem exatamente o oposto. Eles aumentam a desintoxicação hepática. Então, quando estamos comendo esse tipo de alimentos, os estudos mostram que há um aumento da produção de uma enzima chamada glutationa e de outra chamada superóxido dismutase.
Então, simplesmente aumentando a ingestão de alimentos crucíferos, a gente já consegue aumentar o nosso potencial de desintoxicação. Além disso, as folhas verdes escuras, né, e esses, como a couve, enfim, eles também são ricos em fibras, eles são ricos em clorofila. E a clorofila é um elemento muito interessante porque ela contém dentro dela uma molécula que é muito parecida com a hemoglobina, que é a célula do sangue, a célula vermelha do sangue, mas ao invés de ter um átomo de ferro, ela contém um átomo de magnésio. E o magnésio é extremamente importante para a desintoxicação hepática. Então, quando a gente quer desintoxicar, a gente quer aumentar o aporte de nutrientes para o nosso corpo executar essa função, certo? Então, a gente vai colocar bastante clorofila para aumentar a quantidade de magnésio que está ali disponível para ele realizar isso. Outro alimento que é muito rico em magnésio é o cacau. O cacau em pó, ele pode ser usado diariamente, ele tem é o alimento mais rico em magnésio que existe no mundo e também contém uma alta capacidade antioxidante, ou seja, consegue se ligar aos radicais livres que são produzidos por esse processo de oxidação que acontece quando a gente tem uma acidificação do pH. Tem alguns outros alimentos que são bem especiais, como por exemplo a beterraba, e geralmente quando eu vou recomendar um tratamento para uma pessoa que a gente quer desintoxicar o fígado, eu recomendo que ela tome ou coma uma beterraba por dia durante um mês, porque a beterraba também contém fitonutrientes que aumentam essas reações de desintoxicação, de metilação que acontecem no fígado e contém enzimas digestivas que ajudam a quebrar essas toxinas que são liberadas no intestino. Então pode ser crua ou cozida. Tá aí uma dica de como você pode começar a também dar suporte para o seu corpo. Uma beterraba inteira é uma ótima dose para começar. Eu também falo sobre alguns outros alimentos que eu recomendo no meu programa em saúde integrativa, que é o acompanhamento de 6 meses, que as pessoas passam comigo para conseguir transformar a sua alimentação e a sua saúde. Então, a espirulina, que é uma microalga, ela é um alimento que também é altamente rico em clorofila e aumenta a produção dessa enzima superóxido dismutase. Então, isso, gente, é ciência super moderna, que é a gente conseguir perceber como os alimentos influenciam o mecanismo natural de funcionamento do nosso corpo. E como isso vai refletir não só na nossa saúde agora, mas a longo prazo. Porque quanto mais toxinas, quanto maior a inflamação, maior a chance da gente ter doenças crônicas. Porque a inflamação é a base de todas as doenças, sejam doenças crônicas, doenças cardíacas, diabetes, obesidade, Alzheimer, depressão. Tudo isso começa a partir de uma inflamação. E tem muita gente que não sabe, mas o próprio cérebro, ele pode estar inflamado também. O intestino e o cérebro estão completamente conectados. E a gente sempre achou que o cérebro ele era mais importante do que o intestino, que ele comandava mais ações do que o intestino. Agora a gente sabe que, na verdade, o cérebro manda 10% de informações e de estímulos para o intestino e o intestino manda 90% de estímulos para o cérebro. Então, aquilo que a gente come
influencia muito mais como a gente se sente e aquilo que a gente pensa do que jamais se imaginou. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que uma detox, ela na verdade não precisa ser algo radical em que você vai começar a só tomar suco verde durante 5 dias, durante 10 dias, ou que você só vai comer salada. Não, não quer dizer isso. Uma desintoxicação é um chamado para consciência, para que a gente possa ter mais consciência das nossas escolhas alimentares, nos nossos pensamentos e na forma com que a gente está percebendo o mundo ao nosso redor. Então, eu já compartilhei algumas dicas aqui com vocês sobre como incluir novos alimentos que vão ajudar o seu corpo a desintoxicar. Você pode começar incluindo o suco verde no seu dia. Não precisa ser em jejum, mas é mais recomendado que seja em jejum, porque a gente potencializa as funções logo que o intestino ele está limpo, né? Porque você já passou uma boa parte da noite sem ingerir nada, então a hora que você acorda, o seu intestino está pronto para receber esse monte de nutrientes que facilmente vai ser absorvido, porque ele já está liquidificado. Então, as refeições líquidas são interessantes por isso, porque elas economizam energia para o nosso corpo, energia de digestão, e tornam esses nutrientes disponíveis. Sobre o suco verde, uma dúvida que todo mundo sempre me pergunta, é se a gente pode usar a couve todos os dias, por conta de ter algumas associações da couve com hipotireoidismo. Então, qual que é a ciência por detrás disso? A couve crua, ela pode sim estar associada a desequilíbrios na tireoide em pessoas que já apresentam hipotireoidismo, porque ela contém o que a gente chama de elementos goicotrópicos. Essas pessoas que já apresentam um desequilíbrio na tireoide, que já têm o hipotireoidismo, elas só precisam cozinhar a couve no vapor por 2 minutos antes de colocar ela no suco verde ou de consumir. Quem não tem nenhum problema de tireoide, não tem problema nenhum em consumir a couve no suco verde crua e diariamente. A regra é que quanto mais variedade de verduras, maior a variedade de fitonutrientes. Então, quanto mais, estima-se que existem mais de 25 mil compostos fitonutrientes nos alimentos, e eles interagem entre si. Quanto mais variedade, mais efeitos o nosso corpo vai poder beneficiar. Se você quiser aumentar e fazer uma desintoxicação mais intensa, se você já tem um nível de consciência corporal e de consciência das suas escolhas e como o seu corpo reage quando você está fazendo uma diminuição na ingestão calórica, você pode optar por fazer o suco verde de manhã em jejum e o suco verde à tarde também, tá? Como a última refeição. Então, você usa 2 refeições líquidas e uma refeição sólida. Essa foi a desintoxicação que eu fiz. Eu fiz durante 10 dias e eu tive resultados muito bacanas de diminuição da retenção de líquidos, melhora na energia, melhora no sono, diminuição da compulsão por açúcar, né, da vontade de açúcar, melhora nos hábitos. Não precisa ser nada tão intenso assim, né? Como já tem pelo menos 6 anos que eu comecei a fazer esses processos de desintoxicação anuais, eu já tenho uma capacidade melhor de controlar como o meu corpo e como as minhas escolhas estão sendo ao longo do dia. Você pode começar por
3 dias com suco verde só de manhã ou 7 dias com suco verde só de manhã. Ok? Bom, as receitas que estão lá, elas geralmente no e-book, elas dão para um copo, mas você também pode deixar na geladeira se der para mais, se você não conseguir tomar tudo, ou congelar. Eu recomendo que você deixe até 2 dias na geladeira. Perde nutrientes? Sim, você vai perder um pouco de nutrientes, porque a partir do momento que saiu da terra, o alimento está perdendo nutrientes. E se ele ficar na geladeira, ele vai perder um pouquinho. Em média, perde de 10 a 15% desses nutrientes. Quanto mais fresco, melhor. Mas é melhor tomar um suco verde que ficou na geladeira desde ontem do que não tomar nenhum suco verde. Essa é a regra. Então, às vezes, quando eu tô com muito pouco tempo, eu bato um pouco de suco verde a mais e deixo para o dia seguinte. Assim, quando eu acordo, ele já está pronto, eu tomo de manhã e já saio para trabalhar e já garanti a minha ingestão de inúmeros fitonutrientes que vão dar suporte à minha desintoxicação. Pulando para a segunda parte, então, do que eu quero conversar com vocês hoje, das dicas, que é a respiração para acalmar a mente, porque, como a gente falou no início, o estresse, ele é uma condição que pode estar mascarada por conhecido de vários nomes, desde ansiedade, depressão, medo, insegurança, tristeza. Tudo isso é recebido no nosso corpo como uma resposta de estresse. E sempre que o nosso corpo está sob estresse, tem a ativação de um sistema que é chamado de simpático. O que acontece? Como a gente quer curar e quer restaurar o equilíbrio, o nosso objetivo é ativar o outro sistema, que é o parasimpático, que a gente chama que ele fica ativo quando ele está digerindo ou quando ele está relaxado. Então, quando estamos sob estresse, o corpo ele não está preocupado em curar o que você está sentindo, ou em corrigir erros, ou em resolver problemas. Ele está preocupado só em apagar esse incêndio que é o estresse que você pode estar experienciando. A gente só consegue curar, restaurar as funções naturais do organismo quando estamos em modo de relaxamento. E hoje em dia é tão fácil a gente entrar em modo, né, de resposta ao estresse. Podem ser inúmeras coisas, desde um trânsito ou uma notícia que a gente vê na televisão, uma mensagem que a gente recebe de alguém, ou uma preocupação com o trabalho, com o relacionamento, com o filho, enfim. Não preciso nem falar quais são as formas de a gente sentir o estresse. Estamos vivendo uma epidemia de estresse. Então, o que a saúde integrativa busca nesse sentido é aumentar as respostas de relaxamento do nosso corpo para equilibrar esse monte de respostas de estresse que a gente está expondo ele todos os dias. E isso é muito fácil de fazer com a respiração. Toda vez que a expiração ela é mais longa do que a inspiração, a gente consegue uma ativação do sistema nervoso parasimpático, o sistema do relaxamento e da cura. Então, o que isso significa? Que a gente vai inspirar, por exemplo, em 2 tempos e expirar em 4 tempos. Isso já ativa o nosso sistema nervoso parasimpático. Lá no e-book tem uma explicação da respiração 4-7-8, ou seja, nós inspiramos durante 4 tempos, inspira até contar 4, retém o ar com o pulmão cheio durante 7 tempos e expira pelo nariz ou pela boca em 8 tempos. A gente pode começar fazendo isso 1, 2 vezes, 2 ciclos de 4, 7, 8, ou fazer até 4 ciclos no início e com o tempo ir aumentando. Isso pode ser feito a qualquer hora do dia, pode ser feito sentado, pode ser feito deitado e vai ajudar com que você tenha mais centramento, para que você possa controlar melhor as respostas que o seu corpo está te dando e apresentando
aos estímulos externos que podem estar sendo recebidos como um estresse. Então, vai te colocar mais no controle das suas emoções e da sua mente. E a outra coisa que eu recomendo para você também já iniciar o ano desintoxicando, então, como um todo, corpo, mente e emoções, é escrever diariamente num caderno, ou até pode ser no seu celular, como você está se sentindo naquele dia. Não precisa ser um diário, não precisa ser nada muito elaborado, mas é um comprometimento de todos os dias você abrir e responder a pergunta. Hoje eu estou me sentindo, né? Como estou me sentindo hoje? Então você vai, só isso já vai te trazer uma consciência sobre quais são aqueles sentimentos que estão mais presentes, que estão te acompanhando com mais frequência ao longo dos dias, para que então você perceba se você precisa procurar ajuda, se você precisa mudar algo na sua vida, se você precisa, de repente, dormir mais, diminuir coisas que você está fazendo, que muitas vezes a gente está intoxicado. Isso foi algo que eu percebi quando eu estava compartilhando sobre a desintoxicação no Instagram, e a gente não sabe. Tem esse monte de sintomas, né? Confusão mental, a dificuldade de concentração, esquecimento, tudo isso, e a gente acha que é normal, ou a gente não entende por que isso está acontecendo. Então, todas essas questões, todas essas toxinas com que a gente tá vivendo, elas podem estar ocasionando isso e impedindo você de viver com todo o seu potencial, de usar toda a sua energia para viver cada vez mais alinhada com o seu propósito e manifestar tudo aquilo que você quer para a sua vida. Então, eu passei mais ou menos por todo o conteúdo que eu queria com vocês. Eu compartilhei a fonte das toxinas, eu expliquei como a desintoxicação é um processo natural que o nosso corpo faz, eu expliquei como funciona, né? Quais são os alimentos, alguns alimentos que podem ter um impacto positivo na desintoxicação do corpo e por onde começar, incluindo esses alimentos. E também falei sobre desintoxicação da mente e com ferramentas e soluções que vão trazer mais consciência para a respiração e para as nossas emoções. Então, agora eu vou responder algumas perguntas que vocês me fizeram aqui, tá? Então, vamos lá. Qual a recomendação para desintoxicar deste alumínio? E qual a recomendação de desodorante? Obrigada pela aula, estou muito feliz por aprender. Gratidão pela pergunta, Fernanda. Então, a melhor forma da gente desintoxicar metais pesados, existem inúmeras, existem procedimentos que vão desde uma desintoxicação à base de laser, mas eu sempre começo com essa desintoxicação pela alimentação. E aí a gente usa alguns alimentos que são quelantes, que são quelativos. A minha principal forma de desintoxicar metais pesados é uma combinação de coentro com melancia e clorela. Os três já são comprovadamente quelantes, eles vão se ligar a esses metais pesados, e principalmente no cérebro, mas em todo o corpo, e vão colocar eles para fora. Sobre desodorante, vai variar muito de pessoa para pessoa. Eu já experimentei inúmeros desodorantes naturais, desde tentar fazer o meu próprio desodorante em casa, a comprar diversas marcas. Leite de magnésio é uma solução que funciona para muita gente, e é legal porque a gente já absorve o magnésio pela axila, então é algo barato e que está disponível em qualquer lugar. Algumas pessoas se dão bem também com o uso de bicarbonato. Então, uma receitinha simples que você pode fazer em casa é misturar óleo de coco com bicarbonato de sódio na mesma proporção. Vai virar uma pastinha e você usa isso como desodorante. Eu tenho a pele muito sensível, então o bicarbonato para mim é muito forte e acaba trazendo eczema, fica vermelha a minha pele.
Então, para mim não funciona, mas algumas pessoas se dão super bem com ela. Eu uso um desodorante que eu tô adorando. Eu vou compartilhar a foto dele amanhã para vocês poderem dar uma olhada, que é da Alba Cosméticos. Ele é um desodorante numa pedra de cristal. E ele só tem um ingrediente e essa pedra é para durar 2 anos. Então, ela também é de uma marca que é vegana, que é sustentável e ajuda bastante a segurar os odores ao longo do dia. Vamos para a próxima pergunta. Gostaria de saber se o THC afeta o sistema nervoso de tal forma que não se deve fazer uso. Existe mais benefícios ou mais problemas para quem usa regularmente? Então, o THC é uma molécula, né, que vem da cannabis. Então, é uma pergunta muito interessante. Sim, afeta o sistema nervoso. E na medicina integrativa, é sempre importante a gente perguntar se isso é bom para quem, porque nada é bom para todo mundo e cada pessoa vai reagir de forma diferente a diferentes tipos de estímulos e de exposições. Então, depende da mesma forma, né? É uma planta, é uma erva, depende de como ela foi cultivada, como, por exemplo, no Brasil não tem uma regulamentação da produção disso, geralmente tem muito metal pesado que está envolvido, tem o consumo, tem a adição de amônia. Então, isso tudo também é toxinas que acabam chegando na corrente sanguínea, então podem funcionar de forma, ter um impacto negativo, sim. Tem que avaliar o caso individualmente, de pessoa para pessoa. Próxima pergunta. O que eu posso substituir pelo paracetamol, sendo que tenho alergia a outros medicamentos? Algo natural ou uma alternativa? Bom, depende de para quê, né, que você vai substituir o paracetamol, se é para como um analgésico, se é para reduzir a febre. Existem várias formas da gente tratar essas questões. Então, por exemplo, para dores de cabeça, para febre, para inflamações, eu gosto muito do óleo essencial de hortelã, porque ele é hepatodetoxificante, então ele aumenta a produção de enzimas do fígado e ele comprovadamente ajuda a reduzir as dores de cabeça e ele pode ser usado para dores musculares também, de forma tópica. Então, aromaterapia é uma área que eu amo estudar e compartilhar também. Então, geralmente eu acabo fazendo essa substituição das medicações alopáticas pelos óleos essenciais. Mas claro que vai depender muito de pessoa para pessoa, de qual condição que ela está apresentando. Se for uma dor crônica, né, ou uma dor de cabeça crônica, como eu falei, pode ser que o óleo essencial de hortelã ajude bastante. Próxima pergunta. Quem possui o hábito de ingerir água com limão em jejum, você sugestiona substituir pelo suco verde ou a ingestão pode continuar? Ótima pergunta. A água morna com limão, ela também é um hábito incrível de desintoxicação do fígado, porque o limão, ele é altamente rico em vitamina C, que é antioxidante, e o fato de ele ter um sabor ácido, azedo, estimula o fígado a liberar enzimas que vão limpar e vão eliminar as toxinas que estão armazenadas no fígado. Outra coisa que a água com limão faz é alcalinizar o pH sanguíneo. Então, o que eu recomendo? Você pode tomar água com limão em jejum e logo depois tomar o suco verde, depois de uns 15 a 20 minutos. Ótima pergunta. Vamos lá para a próxima. Ultimamente, ando sentindo enjoo com alimentos cozidos depois que os como. Legumes, arroz, feijão de caldo, mas quando os como mais em natura ou crus, meu corpo fica com bem-estar.
Isso é natural, pode ser alguma rejeição por determinada forma de alimentos, mesmo que saudáveis. Sou vegetariana. O que pode acontecer? É, Depende muito de pessoa para pessoa e de como tá o que a gente chama na Ayurveda do fogo digestivo dela. Como tá a capacidade dela digerir aqueles alimentos. Então, principalmente agora, né, como você colocou, Bruna, que tem sido mais nos últimos, né, ultimamente, como está muito quente, alimentos que são cozidos, que já trazem muito calor, pode trazer um maior desconforto para aquelas pessoas que já têm o fogo na sua constituição única, que aí são as pessoas que a gente chama de pita. E aí essas pessoas específicas vão se beneficiar melhor de alimentos que são crus. Então, quem que são essas pessoas pitas? São aquelas que têm uma intolerância ao calor, que suam com facilidade, que quando tem um desequilíbrio intestinal, geralmente tende a uma diarreia, a uma gastrite, geralmente tem dor de cabeça, são pessoas que são mentalmente muito focadas, determinadas, gostam de metas, mas quando em desequilíbrio, por exemplo, um desequilíbrio emocional, elas vão ser explosivas, tudo que lembra o fogo, né? Essas qualidades desse elemento. Então, pode ser, sim, algo natural, algo que o corpo está querendo te dizer, Bruna, é, e uma pista de que você deve, sim, ingerir alimentos que são mais crus. Próxima pergunta. É muito prejudicial coar o suco? Ótimo. Ótima pergunta. Por que eu recomendo o suco verde batido no liquidificador, como vocês devem ter visto no e-book, nas receitas, ao invés de usar o juicer, né? Que é aquela máquina que a gente coloca os vegetais. Porque no juicer a gente não consegue absorver, manter as fibras. No liquidificador, a gente mantém as fibras quando a gente bate esse monte de vegetais. E como eu disse lá no comecinho da aula, hoje, as fibras são extremamente importantes para levar as toxinas para fora do intestino. Então, não é muito prejudicial coar o suco. É melhor você beber, se você puder beber ele coado, do que não beber, se você não coar. Mas se você puder manter as fibras no suco, os benefícios vão ser muito maiores. E aí, o que eu recomendo para as pessoas quando tem essa dificuldade? De mastigar essas fibras na boca, porque isso vai aumentar a mastigação, manda uma resposta para o estômago para aumentar a digestão, para aumentar a produção de enzimas. Então, mastigue essas fibras. E com o tempo, você vai ver que o seu paladar ele vai mudando. E você vai conseguir colocar cada vez mais verduras, coisas que são, por exemplo, mais amargas, mais ardidas, e que no início você não conseguia. Isso aconteceu comigo. O meu paladar mudou muito depois de um tempo consumindo suco verde todos os dias. Próxima pergunta. Conheci a raiz de cúrcuma e resolvi experimentar no suco verde. Coloquei uma pequena quantidade de aproximadamente 4 centímetros e adorei. Sinto necessidade de usar todos os dias. Qual a quantidade ideal para o consumo saudável? Ótima pergunta, Silvia. A cúrcuma é um alimento que eu amo, que ele está assim no topo, é o ouro da Ayurveda, né? E cada vez mais a gente tem tido estudos da medicina funcional comprovando como esse alimento é medicinal. Então, a cúrcuma ela ativa assim esses mecanismos de desintoxicação do fígado. Ela é anti-inflamatória. Para quem perguntou antes sobre pelo que pode substituir o paracetamol, existem estudos que mostram que a cúrcuma
em doses mais elevadas, de 500 miligramas a 1 grama por dia, pode ser tão anti-inflamatória quanto alguns analgésicos e anti-inflamatórios, como o ibuprofeno. E ela também é anticancerígena. Então, quanto mais a gente puder consumir, melhor. É ótimo que tenha no suco verde. Eu geralmente recomendo, né, o uso de uma falange do seu dedão, mais ou menos essa quantidade aqui. Essa é uma dose ótima para você começar. E aí você adiciona no suco verde, se você puder, você coloca no arroz, no molho da salada, você pode colocar no feijão. E tem o leite dourado, que também é uma bebida que a Ayurveda usa muito, que mistura gengibre, cúrcuma, canela e pimenta do reino, que também é extremamente medicinal. Então, é aconselhável usar todos os dias. Que bom que você está sentindo essa necessidade, quer dizer que o seu corpo está te comunicando muito bem o que ele precisa. Em cápsulas, quando a gente manipula, aí é um pouco diferente, porque vai variar de pessoa para pessoa. Mas na alimentação, quanto mais, melhor. Próxima pergunta. O que você acha do consumo do xilitol? Muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento. Muito obrigada, Aline. Eu que agradeço. Bom, o xilitol, ele é uma forma, né, de adoçante, é um adoçante mais natural, mas ele também tem um índice glicêmico. Então, eu acho ele uma ótima alternativa para o consumo de açúcar, principalmente o açúcar branco e o açúcar mascavo. Mas eu acabo preferindo indicar alimentos que são mais integrais. O xilitol, ele é uma parte isolada de um alimento, né? Ele pode ser o açúcar do milho ou de alguns outros grãos de algum outro carboidrato. Eu gosto de usar muito o açúcar de coco, é um dos meus adoçantes preferidos. O melado também. E a própria rapadura também, ela tem um baixo índice glicêmico que pode ser usado para fazer bolos, enfim, receitas. E também as tâmaras, eu adoço bastante receita com as tâmaras e com as frutas secas. Ok? Bom, mais uma pergunta aqui, a gente já está chegando no final. Posso substituir a água do suco verde pelo kombucha? Fiz e achei muito bom, mas não sei se é certo. Pode sim. Pode usar o kombucha no suco verde, é uma ótima opção. Você também pode usar o próprio chá verde, que é um outro alimento que também é altamente desintoxicante, porque contém catequinas que agem também no fígado, modulando essa resposta da desintoxicação. Bom, gente, adorei a participação de todo mundo. Eu vi que todo mundo estava prestando atenção aqui. Foi muito legal compartilhar sobre todo esse conhecimento que eu venho adquirindo, tanto por experiências na minha própria vida, né? Como eu disse, tudo começou, acabei vindo parar aqui na medicina integrativa, porque eu experimentei desintoxicar o meu corpo logo no início e vi como a minha vida mudou, o meu corpo mudou, os meus pensamentos e a forma com que eu estava, enfim, realizando tudo que eu queria. E quando eu comecei a aplicar isso na minha prática clínica, os meus pacientes também tiveram respostas muito bacanas. E é um hábito que todo mundo gosta e consegue manter a longo prazo. Mesmo que às vezes a gente não esteja seguindo essas três coisas, essas três soluções, ferramentas que eu compartilhei com vocês aqui hoje, uma ou outra é sempre fácil de manter e você pode começar de onde você estiver. Seja se você não quiser nem tomar o suco verde, só comer uma beterraba por dia, seu corpo já vai entender que você está dando um sinal de desintoxicação para ele. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, desse webinário.
Eu adorei a participação, gratidão pela presença, pela dedicação, pelo tempo. Esse ano eu vou compartilhar muito, muito mais conhecimento por aqui. Eu estou numa missão de tornar isso tudo que eu estou vivendo e que eu estou compartilhando com as pessoas aqui em Vitória disponível para todo mundo. Então, o apoio de vocês é muito importante. Compartilhem com quem vocês acharem que pode se beneficiar. Na segunda-feira que vem, eu vou estar aqui de novo com uma convidada especial, como eu disse, com a Ellen. Então, espero ver vocês de novo. Vai ser no mesmo horário. A gente vai mandar todas as orientações por e-mail. E quem quiser compartilhar, depois me mandar um e-mail. Quem tiver perguntas, ou quem quiser, enfim, ter alguma sugestão ou entrar em contato comigo, vocês sabem como fazer pelo e-mail. Continuem acompanhando e tenham uma ótima semana, bem desintoxicante, bem colorida, bem viva. E lembrem-se que o corpo é o jardim da alma. Cuidem bem desse jardim, tá bom? Um beijo e gratidão.